Ok. Eu vou estar lendo e espero que vocês estejam acompanhando, tá bom? Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. 19. Podem ler? 19, todos juntos? Não é fácil. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esses versículos que nós acabamos de ler foi quando Jesus falou para os seus discípulos. Só que, como fala aí no verso 20, ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens. Quer dizer que os discípulos, eles fariam novos discípulos, que fariam novos discípulos até chegar até nós. Então, como o pastor Alexandre falou bem no início do culto, e juntamente com o vídeo, a gente não pode estar confortável. Por quê? Porque o ID é para todos nós. Fazer discípulos de todas as nações. E por que eu estou querendo falar um pouco disso antes de falar da viagem? Porque várias pessoas vieram falar para mim: a Ariane é missionária. Agora a Ariane vai para fora, vai fazer missões. E na mesma hora que eu ouvi isso, sabe o que me veio à cabeça? Mas todos nós não somos missionários? O que muda de cada um de nós, inclusive para os missionários em tempo integral, que, assim como o pastor Carlos que foi para Minas, os outros que foram para outros países, o que muda é apenas o quê? O nosso campo missionário. Então, o que eu queria trazer de início é que você perceba que todos nós somos missionários. E eu até escrevi aqui, antes de eu pegar a palavra, que o final do vídeo, falou o quê? E você está confortável? E essa frase, ela precisa mexer com a gente todos os dias. Por quê? Porque o ID, como eu falei, é para todo mundo. E a mulher no vídeo falou o quê? Mas eu não sou de missões. Eu não sou do Ministério de Missões. Só que quando a gente faz isso, a gente está dando desculpa para nós mesmos para dizer: eu não tenho essa responsabilidade. Só que nós temos. E nós um dia seremos cobrados por isso. O campo missionário é o lugar onde existe alguém que precisa ouvir falar de Jesus. Muitas vezes, esse campo missionário já é a sua própria casa. É alguém que nem sabe, nunca experimentou o amor de Deus. Às vezes, o nosso campo missionário é o nosso trabalho, a nossa escola, o nosso curso. Então, que nós possamos ter os nossos mentes abertos e pedir: Deus, não nos deixe ficar confortáveis. Me usa, eu quero falar do seu amor. Me ensina a falar do seu amor. Então, abre o seu coração e diga para você mesmo: eu sou um missionário. Posso até não ter um chamado para ser missionário de tempo integral, como esses missionários que vivem do ministério. Mas todos nós somos missionários no lugar onde nós estamos. Amém? Eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu lá comigo, Aí eu já botei algumas fotos, mas algumas vão se repetir, ao longo da apresentação. Gente, eu tô um pouco nervosa, porque eu não tô acostumada a ficar falando assim, Eu só falo na hora do louvor. Então, me perdoe qualquer coisa, mas eu gostaria de dividir com vocês. Uma coisa assim que eu tinha certeza, quando a gente vai fazer um trabalho missionário, às vezes a gente acha assim: eu vou ajudar alguém. Não sei se vocês têm a mesma impressão. Igual, a igreja agora vai fazer a viagem missionária lá para a cidade do pastor Carlos, Cariaçu, Aí a gente às vezes acha: a gente vai lá ajudar a cidade. Em parte a gente está ajudando, mas olha, o que a gente é abençoado e como a gente aprende de Deus nesses lugares é uma coisa incrível. Então, vou tentar
passar um pouquinho daquilo que aconteceu comigo lá. Pode passar? Eu quis colocar esse como surgiu esse sonho, porque às vezes é algo que aconteceu comigo, mas pode acontecer com vocês, ou pode acontecer no futuro. Eu coloquei o início desse sonho de fazer uma viagem missionária, vou reformular, não é viagem missionária, porque viagem missionária nós já fizemos aqui, né? A gente já fez para Maria da Fé, a gente já fez para Conrado, para Piraí, né, que foi a última. Então, digamos, fazer uma viagem internacional missionária começou em 2014, que foi quando eu conheci uma agência de turismo de uma menina que eu conheci num evento de juventude. E um dos tipos de viagem que ela tinha era viagem de voluntariado e missões. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, ué, mas isso existe? Ela falou, você tem como ir para algum lugar do mundo, você tem que ter, no caso dessa agência, tinha que ter um nível de inglês, que era no mínimo intermediário. E aí lá você fazia algum trabalho humanitário e fazia missões. Aí eu achei, poxa, que legal, eu queria fazer isso um dia. Mas na época eu não tinha dinheiro, eu tinha acabado de vir de um intercâmbio, eu tinha que investir na minha vida ainda de profissional. Aí eu pensei, vou deixar isso para depois. E aí o que aconteceu? Eu esqueci desse sonho. Aí tá, né? Aí minha vida aconteceu, comecei a estudar para concurso, muitos aqui sabem disso. E aí eu comecei a estudar, aí depois eu entrei, né, no órgão e tal. Aí chegou a hora de marcar as férias. Na hora de marcar as férias, isso foi em início de 2020, eu fiquei, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Eu não sabia. E aí, o que aconteceu? Eu estava passando no Instagram e havia um missionário americano numa igreja aqui em Nova Iguaçu, na Igreja Batista Luz, que é lá perto do shopping. E aí foi um missionário, que é o que depois eu vou mostrar a foto para vocês. E ele falou de uma viagem que ele iria fazer naquele ano, em 2020, para a África do Sul. Ele tem um projeto lá há 10 anos e ele faria aquela viagem missionária para a África. Cara, quando ele falou aquilo, meu coração começou a queimar. E aí eu lembrei de 2014. E na época foi tão impactante para mim essa escolha, África do Sul, porque, quando ele falou, meu coração queimou por aquela viagem. E naquele ano, era exatamente no período de férias que eu tinha marcado no trabalho. Aí eu falei, caraca, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, tal. Aí na semana que eu ia dar a entrada, tem que dar um sinal, né, para você fazer a viagem e tal. E aí veio a pandemia, fechou tudo, foi cancelado e tal. Aí na hora eu falei, poxa, tinha tantas coincidências e não aconteceu. E aí no final das contas, eu compreendi que era Deus reavivando o sonho no coração que eu tinha esquecido. Então, veio a pandemia, foi adiado e tal, e aí eles remarcaram a viagem esse ano, em maio, abril, maio, marcaram para esse ano. E aí foi quando esse sonho foi concretizado. Vamos para o próximo? Onde foi a missão? A missão, ela foi... Olha, isso aqui é a África do Sul. Todo mundo sabe onde é a África do Sul? Adolescente, sabe onde é a África do Sul? Não, ninguém está faltando aula de geografia na escola, né? Eu tinha que ter botado o mapa mundi, né? Então, o Brasil, Jean, o Brasil está aqui, certo? Tem um marzão do lado e lá do outro lado tem a África. Aí no finalzinho da África fica a África do Sul, tá? Aí... África do Sul fica aqui, a gente foi até Joanesburgo de avião e a gente ficou hospedado na casa missionária, que o missionário Henry, ele aluga uma casa lá para os missionários dormirem no mesmo lugar. Quando chega da missão, todo dia a gente saía, fazia a missão, à noite a gente voltava para casa e ali a gente se confraternizava, conversava, fazia devocional. Ele perguntava sempre o que Deus te chamou a atenção hoje. Então, assim, e a gente ficou nessa casa missionária que fica em Guiane, que fica lá pode pegar a setinha? Fica perto de Moçambique.
Em cima, mais em cima, mais em cima, mais em cima, por aí, A gente ficou numa cidade chamada Guiane, que fica ali. Quando a gente chegou em Joanesburgo, para chegar nessa cidade, a gente foi umas 6 horas, 7 horas de van. Muito longe, meu Deus. Muito longe. A gente teve os perrengues no primeiro dia, mas esse é um papo para conversa mais íntima, assim, porque não dá tempo, que é muita coisa. Então a gente fez missão em Chigamani, Guiane, que fica próximo desse lugar, porque Guiane é uma cidade mais estruturada. Chigamani é uma cidade que fica do lado e que é onde a gente fez a missão. E a gente fez missão também em Joanesburgo, que é uma cidade bem famosa, né? Vou passar. Essa próxima é a equipe Dunamis. O missionário Henry, que eu falei que eu conheci em 2020, é esse senhor aqui. Ele que criou a Dunamis Connections, que é a ONG que ele criou para poder ajudar pessoas. Então, ele já fez trabalho missionário em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Até em julho, foi em julho ou agosto, veio uma equipe de 4 americanos para fazer um trabalho numa comunidade aqui do Rio de Janeiro. Então, ele tem esse projeto lá em Chigamani, que é num vilarejo, lá perto daquela seta que o Gabriel mostrou, ele tem um projeto lá. E esse pessoal foi junto. Essa menina aqui, de blusa branca, saia preta, e do lado é o esposo dela. Ela é brasileira e ela trabalha com um missionário, mas ela trabalha do Brasil. E é com ela que eu tive mais contato para poder ir. Eu não conhecia, gente, ninguém. Eu só entrei em contato com eles. Eu vi vocês falando sobre a viagem missionária. E aí eu fui e conversei com eles. E aí foi bom, porque a gente faz amizade. A gente se reuniu antes da viagem umas 3 vezes para poder organizar, porque lá a gente trabalhou com mulheres e crianças. Então, a gente organizou várias peças para crianças, peças dinâmicas para poder fazer lá. Pode passar. Rapidinho. Quase todo mundo ali é brasileiro. Só o Harry americano e um casal lá atrás. O mais alto, Gabriel. E a senhora do lado dele, a esposa, eles são da Pensilvânia. Eles também foram a primeira viagem missionária para a África do Sul. Mas eles já tinham ido em outras viagens internacionais missionárias, para o México e para outros lugares. Eles são amigos do missionário. E o restante é tudo do Rio de Janeiro. Eu de Nova Iguaçu, o restante é quase tudo da igreja Comunidade Evangélica da Zona Norte, lá em Vila Isabel, que é a igreja que o pastor Ivan foi antes de vir para Jardim da Prata. Então, ali todo mundo já conhecia o pastor Ivan e a pastora Lenira. Pode passar. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que nós fizemos foi uma conferência de mulheres, que aconteceu no sábado e no domingo. Parte daquilo que nós pagamos para a viagem foi para custear que essas mulheres fossem para essa conferência. Essas mulheres são todas de Chigamani, que é um vilarejo bem pobre, lá daquele lugar onde eu mostrei no mapa. E aí, o que acontece? O missionário Henry, ele nos últimos tempos tem focado muito na questão espiritual das famílias. Ele, em julho, foi fazer um trabalho com os homens, e agora, nessa viagem que eu fui, foi para fazer um trabalho com mulheres e crianças. E aí, nesses 2 primeiros dias, as mulheres foram para lá. E elas chegaram super animadas, muito animadas. E aí lá, aquela dali é a pastora Marisângela, que é dessa igreja que eu falei, da Comunidade Evangélica da Zona Norte. Ela que fez quase todas as pregações lá para as mulheres, né? E a menina que está do lado dela, o nome dela é Macenita. Ela traduzia para o Tissonga. Só para contextualizar, a África do Sul tem 11 idiomas oficiais. 11. Eu achei o quê? Quando a gente chegasse lá, eles falam inglês. A gente pensava assim. Só que quando a gente chegou lá, o que acontece? Eles falam inglês, todo mundo, os adultos sabem falar inglês. Mas todo lugar tem um dialeto. Por exemplo, em Joanesburgo, eles falam Zulu. Lá em
Lá em Shigamane, eles falam Tsonga. E aí o que acontece? Quando a gente chegou lá, a pastora ela fala inglês, ela pregou em inglês. Quando a gente chegou lá, viu que tudo tinha que ser traduzido para o Tsonga, porque muitas pessoas adultas não sabem falar inglês. Então tudo foi traduzido. Aí aquela menina que traduziu para a gente. E aí o que acontece? Essa pastora ela focou muito na mensagem sobre voltado para a mulher, né? Para a família, para a restauração de sonhos, porque lá a família é muito fragilizada, né? Muitos homens acabam deixando as suas famílias para poder trabalhar e muitos chegam até a abandonar as famílias. Então, lá tem muita questão também de gravidez na adolescência e a família nem sabe, às vezes, quem é o pai da criança. Então, assim, é um povo que precisa trabalhar muito com a questão de família. Muitas pessoas com traumas. Então, muitas ministrações foram com relação a isso. Da figura da mulher, da família, sobre perdão, sobre a questão dos traumas. Então, foi basicamente o que foi falado para essas mulheres. Aí, essa aí é o salão da pousada em que elas ficaram. Pode passar. Para conhecer essa pousada do lado de fora, foi um lugar bem legal mesmo. Pode passar. Essas mulheres no primeiro dia, né, quando nós chegamos, elas chegaram super arrumadas. A gente ficou assim, mas elas são muito, muito vaidosas e olha que elas vêm de um ambiente pobre, muito pobre. Só que em momentos de festa, elas super se alegram. Tava todo mundo salto alto, gente. Tinha até senhora de idade com saltão e eu de rasteirinha. Mas muito alegres, muito alegres. Pode passar? Isso aí foi quando elas chegaram, né? Elas chegaram super animadas em 2 vans. E aí o missionário conversou com elas, né? Como que seria o trâmite na pousada e tal. Pode passar. Aí o que acontece? Aí era um ambiente onde elas ficavam durante as pregações. E ali elas receberam um caderno de anotações, né? Onde tudo que... E elas são muito expressivas. Exemplo, se a pastora falasse algo que tocava no coração, todas elas ficaram... você quer... Faziam os negócios assim. Cara, muito legal, porque você percebia a interação delas. Era muito... Elas são muito sinceras naquilo que elas vivem. E aí no final da conferência, porque durou 2 dias, né? Elas passaram uma noite lá, na pousada. Aí o missionário Henry fez o certificado, né? Para elas de participação, né? Porque ele falou, né, que... Por que eu deixei essa foto? Porque ele foi explicar, né, sobre questão cultural. Ele falou que nos Estados Unidos, eles não têm tanta preocupação assim com certificados e tal. Mas ele falou que no Brasil e na África do Sul a gente gosta disso. Ele até falou. E o que eu achei legal é que ele percebe o que é importante para a cultura daquele local. Não custa fazer um certificado, botar o nome delas ali. Elas se sentem importantes. Imagina, elas vêm de uma cultura em que elas não têm muito acesso à educação. Ainda mais muitas mulheres, para você ver, não falam inglês, que é um dos idiomas mais falados do país. Então, quando eles recebiam aquele certificado, era como dizer, poxa, isso é uma conquista. E elas estavam muito felizes, muito, muito felizes mesmo. Pode passar, Gabriel? Aí, lá, aquela foto tem a mim na foto, a gente fez uma pequena peça. A gente preparou várias peças para fazer lá. Né? Muitas das peças não tinham nem voz, porque, por exemplo, com as crianças, muitas crianças não falam inglês, a maioria lá nesse lugar. Então, tudo ia ter que ficar traduzindo, a gente já traduzia. Só que muita coisa a gente fazia sem falar. Mas essa peça foi bem legal, que fala sobre o vazio do coração da gente, né? Ali eu faço papel de uma menina que fala que está sentindo um vazio, aí... A Rafaela, que é o que eu falei que trabalha na Dunamis, ela trabalha junto com o missionário, ela me dava um presente
E na hora me satisfazia, aí depois eu me sentia vazia. E depois ela veio com o presente assim de novo. Aí no quarto presente, ela me apresentava a Bíblia. Porque quem preenche o vazio do coração do homem é Deus, né? Não são coisas. As coisas da nossa vida, do mundo, elas se satisfazem por pouco tempo. Mas só realmente quem consegue preencher o vazio é Cristo. E aí, essa foto aqui eu achei bem legal, que foi tirada na hora da peça. Para você ver como que elas estavam atentas a tudo que a gente fazia lá. Pode passar. Esse aqui é um momento em que a pastora ela fez um apelo. E aí eles estavam fazendo uma oração e repetindo junto. Aqui, a foto dessas senhoras, essa moça que está no meio, ela está usando uma veste típica ali da África do Sul, que eles usam um lenço bem grande e é bem típico do lugar. E usa esse lenço na cabeça, porque lá fez bastante calor quando a gente estava lá, então isso protege do sol. É muito interessante, porque esse lenço, ele diz qual é o seu status, se você é solteira ou se você é casada. Depende, por exemplo, aquilo ali, tem mulheres que andam com 2 lenços, um aqui e outro aqui. Aí simboliza que é casada, que são 2. É muito interessante. Só que elas falaram que hoje isso está se perdendo um pouco o costume. Elas usam, mas não liga mais para se bota 2 ou 1, não tem problema em botar não. Aí o próximo, eu coloquei um vídeo. Não sei se dá para passar, porque a gente estava tentando ver um meio de passar. Essa moça que está aqui no meio, ela é a pastora da igreja lá de Shigamone. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre ela. Aí esse é o momento de louvor. Antes disso, vou falar uma coisa. No domingo de manhã, a gente chegou lá, que as mulheres dormiram de sábado para domingo na pousada. A gente chegou cedo lá e elas começaram um momento de louvor. E a pastora tinha preparado uma pregação. Mas quando elas começaram a louvar, gente, era um negócio assim, que não tem explicação. Elas começaram a cantar a música deles lá. Eu não entendo, é Intisonga. Vocês vão ver, não está nem em inglês. Mas elas começam a cantar e todo mundo vai olhando uma para outra e vai dançando, olhando uma para outra. E aí chama você para dançar junto. E todo mundo, e é música de louvor. E aí começa a cantar, dançar. Mas o negócio era tão... Gente, só você vendo assim, eu sentia muito o Espírito Santo na hora. Era louvor e dança. Mas sentia muito, muito. E uma coisa, até conversei com algumas pessoas que me perguntaram. Eu acredito muito, até botei nos slides, vai ser até meio repetitivo, que eu escrevi. Que pela experiência que eu tive, existe um poder muito grande na adoração junto com a comunhão. A gente às vezes louva muito, cada um no seu momento, só que o jeito delas louvarem, olhando uma para outra, dançando, alegre. Gente, até quem estava xoxo se contagiava com o Espírito Santo, começava a dançar e cantar. E aí teve um momento que estava tão forte isso, que elas começaram a sair da pousada e começaram a fazer isso lá fora, andando, cantando. Gente, uma coisa impressionante. Outra coisa também que aí não está no vídeo. Vou botar o vídeo para vocês verem um pouquinho. Eu postei esse vídeo nas minhas redes sociais. O do pendrive não pegou, não? Não? Aí, ó, essa senhorinha começa a pular, uma senhora. Gente, foi muito engraçado. E é muito legal o jeito delas expressarem a alegria.
E uma coisa que eu aprendi ali, a gente precisa louvar de coração. Como a Priscila mesmo falou aqui, quantas vezes a gente cantou Teu amor não falha, Teu amor não falha, mas às vezes a gente canta sem prestar atenção, sem perceber o quanto que realmente o amor de Deus por nós, ele não tem fim, a ponto de entregar o seu filho para morrer na cruz. E na hora do louvor, da adoração, que é um momento em que a gente precisa louvar com alegria, às vezes a gente louva assim, tal, muito afim, senta. Eu estou falando aqui de mulheres que têm uma realidade muito diferente da nossa. Quase não tem o que comer. Que num lugar que não tem muito saneamento básico, que depois eu vou mostrar a foto do banheiro, né? Que o banheiro lá é do lado de fora, porque não tem esgoto, nada. Mas chegou num momento de adoração, esquece tudo. Elas tinham alegria. E assim, era uma alegria tão grande, que se a Patrícia chegou aqui com um problema de casa, mas só de ver a gente cantando, com alegria nos olhos, no jeito, caraca, não tem como. Não tem como. Então, nessa hora eu percebi como a gente não dá tanto valor. E como a gente tem que reaprender a adorar o Senhor. Não só a minha adoração ao Senhor individual, porque isso eu posso fazer na minha casa, no meu quarto. Mas cantar e louvar ao Senhor com tamanha alegria, que eu posso olhar para a Patrícia e a gente louvar junto com o Tchel, com a Priscila. Que a gente possa olhar um para o outro como irmãos e olhar para a adoração de uma forma diferente. Eu tinha botado um vídeo, mas acho que não vai dar para passar, né? Que a gente ensinou elas a cantarem. A gente preparou umas músicas lá em inglês, porque a gente achava que a maioria delas falava inglês. Mas algumas falam, outras não. Pode passar, pode deixar no 14, Gabriel? No 14? Aí, a gente ensinou ela lá a cantar uma musiquinha em português, né? Deus é tão bom. Eu tinha colocado ali, mas não tá dando para passar os vídeos, não. Uma pena, né? Porque seria bem legal vocês verem ela cantando. Ficou bem legal elas cantando Deus é tão bom. Depois a gente ensinou ela em inglês, porque muitas delas fazem. Olha lá, ó. Tá direitinho, né, o som, né? Em português. Tá bom, pode passar. Obrigada. Então, foi muito legal. Porque é muito legal, né, essa troca, né? Essa troca. A gente aprende... Não, volta um antes. Essa menina, eu coloquei na foto, o que acontece? A gente, como eu falei, foi sábado e domingo. Quando chegou no domingo, teve esse momento de louvor que eu falei para vocês, que a gente... Foi um derramar do Espírito Santo muito forte, porque depois desse louvor, o que aconteceu? Começaram a orar, muito, e elas oram com fervor, não é orar assim, não, é Deus, na língua delas, né, claro, porque eu não sei de som, mas era um negócio assim, e todo mundo ficou assim, junto louvor e adoração, do nada começou a orar, e tipo, tudo que estava no script, que a pastora ia pregar, a pastora pregou do final, ela falou, não sei nem mais o que eu vou falar, porque o Espírito Santo já falou. E aí foi um derramado do Espírito Santo muito grande. E aí depois a pastora pregou, tal, aí teve o término. Aí elas estavam indo embora. Quando eles estavam indo embora, essa menina, ela foi até nós. E ela veio agradecer. E ela falou que foi um momento muito bom. Ela agradeceu por a gente ter saído do nosso país para ir até lá, trazer um pouco sobre Deus para a vida deles,
registrar tudo aquilo que foi falado, né, sobre família, sobre mulher, sobre filhos. E ela foi agradecer por ter estado numa pousada como aquela, porque ela e muitas outras mulheres nunca tinham ficado numa pousada na vida. E na hora que ela falou aquilo, eu fiquei assim, caraca. Agora eu entendi porque a gente está aqui, né? Para abençoar as pessoas. Uma coisa que, para a gente, às vezes, poxa, a gente já saiu em passeio da igreja, a gente já foi numa pousada, num hotel. Gente, elas nunca tinham feito nada parecido. E foi até interessante, porque isso explicou muita coisa, né? Na hora do almoço lá, almoço não, da janta, né? Porque no restante era tudo lanche, né? Refeição mesmo, grande é só a janta. Gente, a janta, o prato era assim, ó. Era uma montanha. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Aí foram falar que elas quase não tinham o que comer. Então imagina, você vê um banquete de uma pousada, e aí tu fica assim, caramba, não dá nem para imaginar, né? Mas aí foi bem emocionante esse momento. Pode passar? É aquela dali, como eu falei, ela é a pastora Gertrudes. Quem era o pastor da igreja era o esposo dela. Só que o esposo dela faleceu. E antes do esposo dela falecer, eles conheceram o missionário Henry. E aí eles trabalharam juntos para eles serem os pastores da igreja, para o marido dela ser o pastor da igreja. Só que aí o marido dela faleceu e começou a ter disputas na igreja para quem ia ser o líder. E aí ele se afastou, o missionário americano falou assim, vocês resolvam, né? Isso é uma coisa de vocês. Quando vocês resolverem, vocês me chamam. E aí ficou uma disputa para quem iria liderar. E aí o que aconteceu na época estavam começando a levantar as paredes da igreja. Só que aí veio um tornado e derrubou 2 das paredes. Então várias pessoas que estavam disputando a liderança pensaram assim, não tem mais igreja? Não preciso ser líder. E todo mundo foi embora. Aí só ficou ela. Aí o missionário olhou para nela um potencial e ela se tornou pastora. E aí, essa roupa é a roupa que ela usa nos cultos de domingo. Aí esse dia era um domingo. Essa foto eu achei engraçada, que acontece? Essa região, Guiane, é uma região em que quase não tem pessoa branca. Joanesburgo, por causa do apartheid. Todo mundo aqui já ouviu falar do apartheid? O apartheid, ele foi um tempo na África do Sul em que havia separação entre negros e brancos. Na época do apartheid, por exemplo, uma pessoa negra não podia sentar no mesmo banco que uma pessoa branca. Uma pessoa negra não podia se casar com uma pessoa branca. Tinha muita separação. E o que acontece? Nessa época, as grandes cidades como Joanesburgo, o que eles fizeram? Eles pegavam ônibus, tirar os negros dos grandes centros e jogar tudo no interior. E o que acontece? Regiões como essa, que é a região de Limpopo, que é a região mais pobre da África, quase não tem gente branca. Já em Joanesburgo é tudo misturado. E o que acontece? Quando essas meninas me viram, elas falaram assim, eu posso tirar uma foto com você, porque você é branca? Aí eu fiquei rindo. Achei engraçado. Não, e eu mostrei para vocês no início, né, da menina, da Rafaela e o do marido dela, vocês lembram? O marido dela é moreno. Quando lá eles falavam que eram casados, ela é da minha cor. Quando falava que eles eram casados, eles ficavam assim, sério? Tipo assim, o negócio para eles é de outro mundo, né? Muito... Para você ver como que existe, como que o apartheid acabou, acho que em 90 e pouco, não é? Alguma coisa assim. E olha só, estamos em 2023, a gente ainda tem muita sequela, resquício dessa época, né? Pode passar? Aí foi no final da conferência, né? As meninas todas querendo tirar foto com a gente, claro, né? Recordação, e a gente também. Elas eram muito alegres, muito alegres. Pode passar?
Então, o que mais me chamou atenção? A comunhão, a alegria, louvor e oração, danças, que eu tudo já falei aqui, né? E a gratidão. Por que eu estou falando da gratidão? Porque antes da gente ir para lá, foi nos falado que eles tinham muito uma mentalidade no passado de que todo mundo que chega lá tem que dar coisas para eles. Então a gente foi até aconselhado a não dar coisas assim diretamente. Quando a gente dá para o líder vê como que faz, né, de forma sábia. E aí o que acontece? Gera neles aquele pensamento de que, não, eles têm que fazer algo por mim. Então, quando a menina... Só que quando o missionário americano foi para lá, ele não mora lá, ele vai lá várias vezes por ano, porque ele tem esse projeto em Shigamani. Ele tem trabalhado muito essa questão de que eles podem conseguir as coisas, sabe? Não ficar sempre dependendo de doações. Então, ao longo desses 10 anos, ele já tem começado a ver frutos, como aconteceu dessa menina, que veio agradecer por poder estar ali na pousada. Então, eu achei uma coisa muito legal, a gente ter esse sentimento de gratidão, né? De que se alguém faz algo, a gente precisa ser grato. Não só com palavras, mas com atitudes, né? Então, eu achei bem legal. Porque às vezes, sabe quando você está grato com alguém, mas você não fala nada? E aí você não sabe... Não é que a gente precisa ser reconhecido, né? Acho que não. Mas, às vezes é bom, né? A gente agradecer aos outros, como exemplo. Poxa, Priscila, muito bom louvor hoje. Poxa, Deus falou muito ao meu coração. Por quê? Porque esse sentimento de gratidão, ele vai gerar em nós um sentimento não só de que eu percebo o que o outro fez, mas de que o outro também daqui a pouco vai acabar fazendo e vai ser uma cadeia, né? Então, eu faço pela Patrícia, a Patrícia faz pelo Tchel, o Tchel faz pela Alessane. Então, acho que é muito bom a gente criar na nossa mente esse sentimento de gratidão. E eu fiquei bem feliz quando a menina falou aquilo. Sabe por quê também? Porque às vezes coisas que a gente não se atenta, a gente se atenta, como eu percebi. Porque quando eu cheguei na África do Sul, eu fiquei pensando assim, mas meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E aí nessas horas a gente percebe que faz a diferença na vida de alguém. Isso é muito bom. Próximo. A gente foi numa escola especial para deficientes. A gente ministrou algumas peças infantis lá para eles, né? A gente falou sobre a criação. A gente falou sobre o plano da salvação. Não tem aquela das cores? Não sei se vocês conhecem. Fala sobre o plano de salvação. A gente fez lá tudo em forma de peças infantis. Quando a gente chegou lá, a maior parte dos deficientes ali são deficientes mentais. E foi bem impactante aquilo que a gente viu ali. Quando a gente chegou, eles estavam todos no pátio, andando. Na hora a gente ficou até meio assim, né? Porque a gente não tem contato, né? Só que na hora que a gente foi para o pátio para fazer as peças, o pastor que trabalha em conjunto nessa escola, gente, eles falaram com as crianças para todo mundo se organizar e se sentar. Todos ficaram quietinhos e prestaram atenção quietinhos. Eu fiquei muito impactada com isso, porque geralmente, às vezes, criança dá trabalho. Imagina criança com deficiência mental, você pensa, será que eles vão escutar a gente? Gente, eles escutaram e ficaram olhando a gente, tudo que foi feito. E ali eles estão em fileiras, todo mundo organizado. Foi assim, foi bem legal. Pode passar para mim a foto? Essa foto aí foi tirada no momento do apelo, porque tudo aquilo que a gente fazia lá, a gente fazia o apelo para as crianças, para receber Jesus no coração deles. E aí essa foto foi tirada. Nessa hora, o que a gente percebe? Não sei vocês, mas às vezes a gente acha, vou falar de Jesus. Para quem não entende, é um deficiente mental, ele nem vai entender o que eu estou falando. Ele não tem noção da realidade. Gente, nessa hora, você percebe como sim eles entendem.
E às vezes pela nossa limitação de não entender, a gente deixa de anunciar Jesus para as pessoas. A gente precisa anunciar Jesus para os deficientes também. A gente não pode limitar, porque Deus, da forma dele, ele vai tocar o coração das crianças. E ali, essa imagem aí me tocou muito, que foi a criança colocando no coração e repetindo a oração. Pode passar? Aí foi depois que a gente terminou, as crianças entraram para as salas, e aí a gente tirou foto com as professoras que trabalham lá. Lá também a pastora fez uma palestra para as professoras, falando sobre os princípios do reino, mas também aplicando ali o relacionamento entre elas. Pode passar? Então, nessa parte, o que mais chamou minha atenção? Eu coloquei ali, a deficiência não pode ser uma barreira que eu estabeleço, porque isso é uma desculpa para o não id. Por que eu coloquei isso, como eu falei? A gente não pode julgar a gente não pode julgar as pessoas a ponto de eu não falar de Jesus, porque ela não vai entender. Eu não vou falar de Jesus para o meu filho de 1 ano, porque ele é muito novo ainda, depois eu falo. Gente, a gente precisa plantar a semente. A gente precisa plantar a semente, porque Deus, ele vai trabalhar na vida daquela criança de forma com que ela entenda o plano de salvação, de que ela é importante para Deus, de que Deus deu o seu filho pela vida dela e que Deus ama a vida deles. Então eu achei, quando eu vi que eles corresponderam e prestaram atenção a toda a peça, eu percebi, gente, eles entendem. Na limitação deles, eles entendem. Mesmo com deficiências, eles podem ser alcançados. Eu botei ele manter espírito de oração durante todo o tempo, porque a gente teve uns obstáculos lá. Por que acontece? Como eu falei com vocês, a gente sempre precisava de intérprete. E aí, tem uma moça que foi com a gente, que ela tem um rosto de uma chinesa, mas ela nasceu em Taiwan, mas mora no Brasil desde 1 ano. Ela não fala inglês, então ela fala português. Ela é líder das crianças, então ela fez todo o trabalho com as crianças. Ela era responsável, ela que pregava por meio das peças. E o que aconteceu? Teve um momento lá que ela falava em português, tinha tradução para o inglês, depois tinha tradução para o Tsonga, que era a língua do local. Ela estava falando sobre o plano de salvação e estava falando sobre a cruz. Num nada, as crianças começaram a rir muito. E a gente achou muito esquisito. Porque é muito complicado, né? Quando alguém está traduzindo para você, você não sabe o que outra pessoa está falando. E a gente começou a perceber que tinha alguma coisa muito errada. E por que eu falei sobre manter o espírito de oração? Porque quando a gente trabalha com missões, igual o que eu fiz, o que a igreja vai fazer em Cariaçu, quando a gente faz EBF, outras coisas, o inimigo ele não está satisfeito quando a gente fala de Jesus, até aqui na igreja. Tudo antes do culto a gente tem que orar durante o culto. Por quê? Porque aqui na igreja tem almas que precisam ser libertas, que precisam ouvir de Jesus. Existem cadeias que têm prendido pessoas na igreja que precisam ser libertas por meio de Deus. E por que a gente precisa manter o espírito de oração? Porque o inimigo vai tentar. No nosso caso ali, a gente percebeu que foi por meio da tradução. E aí o que aconteceu? E aí a pessoa que era intérprete em Tsonga começou a rir. E a gente achou muito esquisito. E a gente pediu para trocar. Quando pediu para trocar, não aconteceu mais isso. Outra pessoa que falava inglês traduziu lá para a gente. Então, a gente precisa sempre, nunca relaxar. A gente precisa, toda vez que for falar de Jesus, que a gente possa ter espírito de oração. Porque por mais que a gente não possa ver, é uma guerra espiritual. Respeito à educação à autoridade foi com relação ao comportamento das crianças. Como eu falei com vocês, isso me impactou muito. Porque aqui no Brasil eu percebo que às vezes é muito difícil você tomar conta de muita criança ao mesmo tempo. E lá, todos os lugares com crianças que a gente passou, tanto no interior da África do Sul quanto em Joanesburgo, todas as crianças, quando chega uma pessoa lá e fala, elas ficam quietinhas prestando atenção. Isso me deixou assim super impactada.
Então, assim, eles têm uma noção de respeito e autoridade muito grande. E sem brigar, sem falar alto, foi algo assim que me chamou a atenção. Próximo. Vilarejo de Shigamani. Vou falar um pouco mais rápido, né? Que eu muita coisa, mas como eu falei, Shigamani fica em Limpopo, que é o distrito mais pobre da África do Sul. Surgiu na época do Apartheid. É uma região próxima à área turística, que é um parque. Eu acho que pelo que o guia lá falou, é o maior parque do mundo. É o Kruger National Park. Então, muitos vão para lá para trabalhar nessa área de turismo. A Dunamis Connections faz um projeto há 10 anos nesse vilarejo. Já enviou 20 equipes. Essa Dunamis Connections é a ONG do missionário, né? Ele já levou 20 equipes para lá nesses 10 anos, e sendo 4 equipes de brasileiros e o restante de americanos. Esse foi o nosso principal trabalho lá na África do Sul. Pode passar? Aí, a igreja que o pastor Henry trabalha junto com a Gertrudes, eles construíram aquele espaço multifuncional, porque a ideia deles é não só ali ter cultos, mas fazer coisas para a comunidade. Por exemplo, lá, quando alguém morre, eles têm que fazer um festão. É um evento na cidade. Então, a intenção é usar isso futuramente para outras coisas. E ali no cantinho tem um banheiro. Como eu falei com vocês, o banheiro fica sempre do lado de fora. E essa parte que está construindo é uma parte que eles vão criar para a comunidade. Porque o que acontece? Como é um vilarejo pobre, tudo que precisa tem que sair de lá. Então, o que eles fizeram? Eles estão construindo uma padaria, uma mercearia, um açougue e um restaurante. Porque aí eles conseguem ganhar recursos, gerar empregos na comunidade e as pessoas não precisarem sair do vilarejo para conseguir coisas básicas. E aí é isso, pode passar? Aí nessa igreja que a gente foi. Eu trouxe um vídeo sobre isso, sobre eles dançando. O que aconteceu? Quando no primeiro dia que a gente chegou em Shigamani, eu não sei se vai dar para passar. Vai ficar bom? Pode dar pausa? Rapidinho? Então, explicar um pouquinho o contexto. No primeiro dia que a gente foi lá fazer o trabalho em Shigamani, que é a igreja daquelas mulheres. Muitas dessas mulheres são dessa igreja, algumas não eram evangélicas. E o que acontece? Quando a gente chegou lá, as crianças todas estavam daquele lado lá, e eles colocaram a gente para sentar uma fileira. E aí vinham grupos em grupos fazer a dança pra gente. Eu achei assim... Eu me senti como se fosse uma pessoa recebendo uma homenagem. Eles têm muito essa questão da dança lá. A dança é muito presente lá. E dentro da igreja, você está vendo. Essa igreja aí foi construída junto com o apoio do missionário Henry. Eles conseguiram construir a igreja. Lembra que eu falei que caíram 2 paredes no tornado? Na época não tinha telhado, era esse lugar aí. Aí depois que tudo se resolveu, aí eles conseguiram terminar de construir a igreja. Pode passar. Aí nesse dia foi isso. Aí várias crianças fizeram danças pra gente. As meninas, os meninos, misturado. Pode passar. Aí nesse vídeo aí, eu achei engraçado. Eu botei por quê? Porque eles chamaram o brasileiro e o americano para dançarem junto. Aí, olha só, eu achei muito engraçado. Ó, um americano super animado. Aí tava ensinando eles a dança deles. Tá bom, obrigada.
pode dar pause. Obrigada. Então, eu achei isso muito engraçado. Eles chamaram a gente, porque para eles, gente, isso é adoração. A adoração deles é assim, por meio de música, de dança. E eles chamam e contagiam todo mundo. Essas crianças, esse é o que depois a gente fez com eles. A gente fez as peças, as mesmas peças que eu falei. A gente fez sobre o plano de salvação. A gente fez sobre a criação. A gente falou sobre o sacrifício de Jesus. A gente falou sobre pecado. E as crianças prestando atenção. Tá vendo? Todas elas prestando atenção, gente. Todas elas estavam prestando atenção. E quietinhas. Pode passar? Aquela menina lá, que está do lado da Rafaela, pode apontar. Não, do outro lado. Ela se formou na faculdade, ela é do vilarejo. E aí, o que o missionário viu? Ao invés de ela trabalhar numa escola em outro local, eles pagam ela como professora para ela ensinar as crianças da comunidade. Eu achei isso bem legal, porque não só ensina o ensino da escola comum, mas ensina também sobre a palavra de Deus. Pode passar? Isso aí foi a peça da criação. Eu coloquei ali minha fantasia, que eu fiz sobre o 5º dia da criação, né? Pássaros e peixes. Pode passar? Esse foi um momento, também aquele momento, como eu falei, do apelo, que a gente sempre pedia para as crianças, para aquelas crianças que quisessem entregar a vida para Jesus. Eu achei muito linda. Essa criança aqui, ela devia ter uns 2, 3 anos. Ela é muito pequenininha, gente. Na foto não dá para perceber, mas ela é muito pequenininha. E ela prestava atenção em tudo. E ali ela estava orando. Pode passar? Quando a gente chegou em Xigamani, o pastor Isaac, ele pediu a gente para fazer um trabalho também lá no bairro dele, que fica em Muiés, que é perto de Xigamani. E aí, eles têm essa igreja, ele está escrito Igreja do Nazareno, né, em inglês. Nessa igreja, a igreja virou creche durante a semana. Então, as mães que têm que trabalhar, deixam as crianças nessa creche. Pode passar? Achei muito linda essa foto. Quando a gente chegou, estava tudo, eles estavam lá dentro trancados. Aí, quando abriram, as criancinhas pequenas saíram para ver a gente. E as crianças são bem novinhas, não sei se dá para ver, mas são bem novinhas. Tinha criança de colo de 2, 3 anos ali. E aí o que acontece? Como são crianças muito pequenas, a gente não fez peças grandes, por causa da questão da atenção, né? Senão perde a atenção muito rápido. Elas ali também, quando a gente chegou, elas cantaram pra gente. Pode passar? E aí eu tirei essa foto mais ampliada, porque para vocês verem como lá virou uma creche. Ali tem as crianças com uniforme ou com colete. E os bebês, eles dormem aqui, ó, nessa região. Como tá na filmagem. Ali não dá pra ver que tá escuro, mas tinha 3 crianças dormindo na hora que a gente chegou. Vai passar? Essa foto eu achei muito linda, né? A menina ficou doidinha com a minha roupa por causa dos peixinhos, né? Eu coloquei aqueles peixinhos de pescaria. Coloquei na roupa. Aí, quando ela me viu, ela engatinhou até mim, porque ela queria brincar com um peixinho. Achei linda essa foto também das crianças. As crianças são muito alegres, muito, muito. Aí, o que acontece? Elas falavam em tiçonga, eu não conseguia falar com elas. A gente falava com o que dava, né? Mas mesmo assim, a gente conseguiu brincar. Uma menina brincou de futebol. Pode passar. Aí, esse aqui é a Giovana, né? Que, como eu falei, ela é responsável pelo Ministério Infantil na igreja dela. Ela que foi responsável pelas ministrações, né? E aí ela foi falando sobre o livro da salvação. Pode passar? Isso na hora da comida. Eu coloquei essa foto para vocês verem. Isso é muito comum lá. Eles colocam a criança aqui atrás. Porque como elas fazem muita coisa... Elas colocam a criança, amarra com... Eu tenho até um vídeo, cheguei a postar na época. Elas penduram, elas botam a criança para trás, pegam uma toalha bem grande e vai amarrando. Porque elas têm que fazer muita coisa, tem que buscar água, porque não tem água. Tem que buscar água um lugar muito longe, tem que andar muito tempo com criança no colo. Então, isso é muito comum lá, ver as crianças assim.
E isso aqui é uma comida muito comum nessa região, porque é mais barato, né? Eles fazem um negócio com amido de milho, que depois vai engrossando. Não tem gosto nenhum, provei. E aí tava ali com caldinho de frango, eles pegavam um negocinho para comer, né? Esse negócio de amido de milho, mexia no caldinho e comia. E assim, come com a mão, é tudo assim, a comida são nas bacias, na tigela. Pode passar. Aí o pastor Isaac pediu pra gente fazer um negócio com as crianças, a gente fez, e à tarde a gente foi na igreja dele. Que é essa igreja, gente, olha a estrutura da igreja. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, caramba. Eu acho que eu nunca fui numa igreja tão simples assim. Olha só, a gente que é do louvor, repara as coisas do louvor, né? A caixa de som saindo do negócio, mas funcionava. O rapaz tocando ali, teclado. Mas mas todo mundo alegre. Todo mundo alegre. Gente, no meio do ambiente, tu vê que é tudo aberto. Se chove, onde tem telha, tá com buraco. Mas mesmo assim, eles são muito alegres, muito. Essa mulher que tá ali de lenço verde, ela tá com uma roupa toda laranja. Quer dizer que ela trabalha em alguma coisa da rua para o governo. O governo acho que dá um trocado e eles fazem algum trabalho na rua. E aí as mulheres, para se identificar como mulheres, elas botam esses lenços no corpo. E aí, o que acontece? Ela saiu do trabalho, esse dia estava muito, muito quente, muito quente. Ela saiu do trabalho e foi direto para a igreja. E todo mundo cantando com muita alegria, da mesma forma como eu falei antes. Muita alegria, mesmo num ambiente assim. Então, uma das coisas que Deus mais me chamou a atenção é isso, gente. A gente precisa voltar à simplicidade. Quantas vezes alguma coisa acontece de errado na igreja que tira a nossa atenção de adorar? Quantas vezes, esse ar-condicionado não está funcionando. Aí a pessoa já perde a vontade de adorar. Ainda não basta perder a vontade de adorar, ainda sempre contagia um irmão. Olha só, que não sei o quê. E a gente, olha só o que a gente faz no corpo de Cristo. E quando eu me deparei com essa igreja, eu fiquei assim, meu Deus, todos nós precisaríamos sempre ir numa viagem assim. Porque quando a gente volta, a gente percebe como a gente reclama tanto e não entrega ao Senhor uma adoração tão sincera quanto eles entregam. E eu não sei se esse é um vídeo. Esse é um vídeo, Gabriel? Nem sei. Acho que não. Aí pode... tá, esse tem um vídeo. Esse é nessa igreja, olha só. Quando a pastora chegou lá, ela teve que mudar a pregação dela, porque a gente foi avisado que seria só de mulheres. Aí estava tudo misturado, ela teve que mudar a pregação em cima da hora. Olha só. Esse vídeo que eu gravei, mas depois desse vídeo, eles chamaram a gente para cantar e dançar lá na frente. Então, a gente precisa voltar a esse tempo de uma verdadeira adoração, de uma adoração genuína. Que a gente possa perceber que o centro do culto é Jesus e só isso é o suficiente para a gente entregar uma adoração, uma reverência ao Senhor. Pode passar? Essa daí foi quando acabou o culto. A gente tirou foto. Aquele de azul no meio é o pastor da igreja, que é o pastor Isaac. Pode passar. Essas são as crianças, né, dali. Então, o que eu coloquei ali? A adoração na simplicidade, a alegria genuína, como eu falei. Poder da comunhão na adoração, como eu falei antes, né? Além de fortalecer o corpo de Cristo, a igreja, isso contagia aqueles que estão no mesmo ambiente. Então, a nossa forma de adorar, ela pode
ela pode levar uma pessoa a desanimar, porque imagina, e olha lá como é que fulano tá. Não estou falando que a gente tem que ficar prestando atenção nos outros não, mas o que eu estou dizendo é que a gente também trabalha com exemplos, e a gente precisa ser esse exemplo. Como eu falei ali com vocês, quando eu via para eles, eu me sentia contagiada por tudo aquilo pela alegria deles, né? E a frase que eu botei ali também, né? Quais as sementes que plantamos hoje? Às vezes ficamos tão presos ao que fizeram ou fizemos no passado. Isso tem nos paralisado para plantar o que Deus quer hoje. Por que eu anotei essa frase? Porque nessa igreja, o pastor, líder da igreja, ele foi filho do pastor que fundou. E o pastor Henry falou sobre isso para ele. Eu achei muito forte, sabe por quê? Porque às vezes a gente fica muito preso ao passado. Mas o que a gente fez no passado? A gente já fez isso, aquilo, tal. E as nossas glórias parece que são só coisas que a gente fez. Só que Deus, Ele quer nos chamar a atenção ao hoje. O que hoje a gente faz? Porque nós somos hoje o resultado do nosso passado, mas o nosso futuro é o resultado do nosso presente. Então, se a gente ficar olhando só aquilo que a gente fez no passado, a gente vai ficar paralisado. A gente precisa pensar: quais são as sementes que eu tenho plantado hoje? Quais são as sementes que Jardim da Prata tem plantado hoje? Quais são as sementes que eu e você temos plantado? Que a gente não possa ficar preso ao que os nossos pais fizeram, ao que fulano, ao que a outra geração fez, mas que possamos pegar a responsabilidade e perguntar: Deus, o que o Senhor quer que nós façamos? Quais são as sementes que o Senhor quer que a nossa juventude plante? Posso passar? A gente voltou para o vilarejo de Xigamani no dia seguinte. Pode passar? Aquele negócio branco que eu mostrei a criança comendo é isso aqui, ó. Aqui a gente foi preparar comida para mais de 200 crianças. Que a gente ia fazer um evento para mais de 200 crianças na igreja, não só crianças da igreja, mas para fora da igreja. E aí a gente foi para a casa da mãe da pastora. Aí ali, ó, é o repolho. Isso aqui é aquele negócio branco que eles comem. E aquilo é frango, que fizeram frango para eles comerem de proteína. Pode passar? Gente, aquilo ali é muito duro. É mole, vai ficando endurecido. Gente, eu sou fraca, mas nem tanto, né? Mas o negócio era muito duro mesmo. Essa aí é a igreja que eu falei com vocês, que foi levantada. Pode passar? A gente foi lá, né? Lá no vilarejo, a gente foi conhecer o chefe, porque lá tem a figura dos chefes do vilarejo. Tudo que tem que resolver na cidade é o chefe que resolve. É aquele moço ali de blusa amarela, laranja no meio ali. Aí a gente foi lá conhecer. É ele e a esposa dele. E a família que mora ali, naquele lugar. Pode passar? Eu não sei se dá para passar esse vídeo, eu acho interessante. Antes de falar, essa moça aí é a Giovana, que eu falei que trabalha com as crianças. A Giovana, ela só fala português. Só que a Giovana, ela não para. Ela não mas eu não falo inglês, o que eu vou fazer? Ela tudo aprendia. Ela sabia que eu falo inglês. Ariane, fala isso para ela, que eu não sei o que. Aí mandou perguntar qual uma música que canta para criança. Ela aprendeu uma música em Tsonga para cantar para as crianças. Gente, ela é o símbolo de que a gente não pode ser limitado. Mas eu não sei fazer isso. Mas eu não sei falar lá na frente. Mas eu não sei falar com as pessoas, eu tenho vergonha. Cara, não olhe as suas limitações. Não olhe. A Giovana não fala inglês, só fala português, mas ela foi a pessoa da equipe que mais falou com as pessoas. Impressionante. Impressionante. Aí toda palavra que ela aprendia em Tsonga ou em inglês, ela repetia para as pessoas. Aí esse vídeo é antes das crianças entrarem para o templo e ela cantando com as crianças. Dá para passar, Gabriel?
Tá bom, tá bom, tá bom. Deu para vocês verem. Viu? Ela cantou uma música em inglês, ensinando as crianças uma música em inglês. Ela nem sabe inglês, mas ela aprendeu para falar com as crianças. Por quê? Qual é o chamado dela? É ministrar para as crianças. Então, ela não olhava aquilo que ela não sabia. Ela sabia qual era o chamado. Então, se o meu chamado é falar com as crianças, eu vou dar meu jeito, eu vou falar com elas. E foi o que ela fez. Eu achei isso me impactou muito. Porque às vezes a gente, com menos coisas, a gente bota limitações para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Próximo. Aí foi lá, né, como eu falei, a gente fez comida para 270 crianças. Quer dizer, a gente fez para 200, apareceram 270. Mas deu para todo mundo, graças a Deus. Pode passar. E como eu falei, olha quanta criança, todo mundo quietinho e sem precisar gritar, sem precisar fazer nada de... Foi assim, são super educadas. Pode passar? Pode passar? Já está terminando já, tá, gente? Desculpa que é muita coisa. Isso aí foi dando a comida para elas, né? Pode passar. Esse é o banheiro que eu falei para vocês. Esse aqui é o banheiro da igreja. Eles separaram, né, em feminino e masculino. Do lado de dentro é assim, mas esse não é o da igreja. O da igreja eles botaram no buraco uma tampa de vaso, assim. Mas esse daí é o da casa que a gente foi lá fazer. Aí é bem esquisito. A gente que não está acostumado. Mas me falaram que no nordeste do país tem muitas casas que são assim também. Não é só na África, mas no Brasil também. Pode passar? O último dia de missão, a gente voltou para Joanesburgo, que é onde fica o aeroporto. E a gente fez um trabalho numa igreja que fica dentro de uma favela em Joanesburgo. Aí, essa foto com as crianças foi a foto que a gente fez com pulseira da salvação, com as cores. A gente fez com as crianças. A gente ensinou o plano da salvação e elas montaram elas mesmas a pulseira. Pode passar? Isso aí é no final. Aquele pastor do meio é o pastor Daniel, que é o pastor da igreja. Do lado dele a esposa. E ali é alguma das crianças que estavam com a gente durante a ministração com as crianças. Pode passar? Isso aqui foi fazendo na ministração com elas, cantando também. E do lado de fora a gente foi conversar com elas. Essas crianças de Joanesburgo, eles falam inglês. Então, aí dava para conversar. Eu até perguntei se eles conheciam jogadores do Brasil. Eles falaram que conheciam o Neymar, Thiago Silva. Mas quem? Vinícius Júnior. Eles falavam do Vinícius Júnior lá. Pode passar. Para você ver, né, de uma diferença de uma região para outra. Lá no interior, as crianças não falam inglês. Ali eles já falavam. Aí, isso aqui a menina Giovana fez para eles. Tá escrito em inglês, né? Eu nunca te deixarei, que é como se fosse o abraço de Cristo, abraçando eles. Aí ela deixou aquilo ali para eles trabalharem com as crianças. Pode passar. Aí com as crianças, depois que elas lancharam. Pode passar. Ali foi fazendo a ministração com elas. E foi um momento muito impactante, o momento da ministração, porque uma menina que não está acostumada a ministrar, ela sentiu o desejo no coração e começou a falar sobre a ausência do pai. E lá isso é uma coisa muito forte, infelizmente muitos não têm pai. E lá os homens morrem muito cedo com doenças. Então, foi um momento assim em que as crianças foram bem impactadas. Ela contou sobre o testemunho delas e nunca falou em público. Mas ali Deus tocou, ela começou a falar e as crianças foram muito tocadas nesse momento. Ali foi o lanche, a gente fez para elas hambúrguer. Hambúrguer com batata frita. Aquela moça ali do meio é a esposa do pastor Daniel. Ela que fez o lanche. Ela fez o lanche para a gente também. Pode passar? Então,
Para terminar, o que eu gostaria de dizer? Servir. Coisas que Deus me chamou a atenção, além das coisas que eu já falei. Servir, não importa o título, o currículo, o que você geralmente faz na igreja. Saia da sua zona de conforto, fique disponível e esteja atento em como você pode servir no reino. Gente, o Henry, que é um missionário, ele serviu a gente o tempo todo. Ele é um cara super importante nos Estados Unidos, ele tem negócios, mas ele vai para lá para servir. Ele todo dia acordava primeiro, antes de todo mundo da equipe, e fazia o nosso café da manhã para todo mundo. Ele levava a gente de carro para tudo que era lugar. Ele sempre perguntava: "Ei, como é que foi hoje? O que Deus falou com você hoje?" Então, ele foi uma das pessoas que mais me ensinaram a servir. Às vezes a gente está tão preocupada com o título. Não, se for para pregar, eu aceito. Se for para cantar lá na frente, eu aceito. Mas se for para ficar ali na porta, eu não fico. E lá eu percebi que pessoas que, entre aspas, parecem que são pessoas experientes, que já fizeram coisas assim na vida que a gente julga super importante, são as pessoas que às vezes você nem vê, mas é a pessoa que fez seu café da manhã enquanto você está dormindo, mas está servindo. Então, sirva. Como eu coloquei ali, esteja disponível, Deus quer te usar. Não fique olhando coisas ou funções da igreja que você julga ser menos importante. Deus, Ele usa todas as funções. Então, sirva. Não olhe para as suas limitações para servir o Senhor, como eu falei o exemplo da Giovana. Giovana não falava inglês. Giovana não falava tsonga, mas ela foi a pessoa da equipe que mais falou com todo mundo. Por quê? Porque ela não via as limitações dela. Ela só via aquilo que ela queria fazer. E ela fazia. Ela dava um jeito e fazia. Ela dava um jeito e falava. Gente, ela pegou o número de WhatsApp de mulheres lá. Ela nem fala inglês. Mas ela fala: "Ariane, fulano me mandou mensagem. O que está escrito?" Aí eu traduzo. Ela vai e fala: "Ai, fala para ela que Deus falou isso, isso, isso." Aí eu traduzo e mando. Mas ela deu o jeito dela. O importante é você cumprir o chamado que Deus colocou no seu coração. Somos únicos, seja quem Deus te chamou para ser. A gente às vezes quer tomar para si uma identidade que Deus nunca nos deu. Precisamos buscar no Senhor quem realmente somos. Eu não sei vocês aqui, mas eu já passei por situações na igreja que eu fico assim: poxa, eu queria fazer o que fulano faz. Fulano fala tão bem. Fulano canta tão bem. Fulano faz isso lá, dá uma aula super boa. Eu queria ser assim. Só que Deus chamou cada um de nós para uma coisa específica. E para aquilo que Deus nos chamou, Deus tem um propósito. A gente não pode ser quem a gente queria ser, mas a gente tem que ser aquilo que Deus nos chamou para ser. As pessoas estão ansiosas para saber e ver aquilo que Deus nos chamou para ser, porque é nisso que Deus vai nos abençoar para abençoar vidas. Deus colocou algo específico em cada um de nós. O que Deus colocou em você que só você pode fazer? É uma pergunta que eu quero que você pense. O que Deus colocou em você que só você pode fazer? Às vezes é o jeitinho da Alessane de falar que vai fazer alguém se despertar para alguma coisa. Às vezes é a forma como a Sara cumprimenta as pessoas que faz a pessoa querer voltar na igreja de novo. Então, a gente precisa perguntar: o que Deus colocou em mim que só eu posso fazer? Eu gostei dessa frase que o Henry falou lá pra gente. Por isso que eu coloquei. Precisamos mudar para adaptar, para unir quem Deus colocou junto. O que é isso? Deus, Ele chamou cada um de nós. Só que acontece, para a gente trabalhar em equipe, a gente precisa se ajustar. Quantas vezes não deu vontade de desistir, de sair de uma equipe, porque o jeito não está dando certo? Só que Deus colocou uma missão para mim, uma missão para você, para você, para você. Só que a gente precisa trabalhar junto. Lá a equipe deu certo porque trabalhávamos juntos. Mas o que a gente precisou fazer? A gente teve que mudar, adaptar. A gente está falando para mudar o que Deus colocou no meu coração. Mas eu preciso mudar o meu jeito de forma a combinar com as pessoas aquilo que Deus me colocou no meu coração. Eu vou juntar o que Deus colocou no meu coração
com o que Deus colocou no coração dela, o que Deus colocou no coração do Jean. E a gente se ajustar para todo mundo trabalhar junto. Por quê? Porque Deus, Ele une as pessoas para trabalharem juntas em prol do reino. Então não deixe que os problemas entre pessoas acabam separando a gente do propósito que Ele nos chamou. Pode passar? O próximo slide e você também tem um sonho de fazer uma viagem missionária? Eu coloquei, se você tem, igual aconteceu comigo, ore ao Senhor, coloque nas mãos de Deus. Comece fazendo a obra de Deus onde você está, na sua casa, bairro, igreja. Por quê? Porque às vezes a gente acha que só vai fazer na viagem, mas chega na igreja e a gente não faz. Só que lembra que eu falei? O campo missionário é em todo lugar onde Deus precisa. Então, comece aqui na igreja, na viagem missionária para Cariaçu, quando a gente faz a EBF, o Kids Games. Aproveite-o hoje. Arregace as mangas e corra atrás. Tenha também a certeza que Deus irá prover recursos. A Giovana, que eu falei na filmagem, ela não tinha dinheiro para ir para a viagem. Sabe como que ela fez? Ela vendeu yakisoba. Ela conseguiu todo o dinheiro da viagem vendendo yakisoba. Uma outra menina, que ela é jovem, também não tinha condições. Mas ela sentiu no coração a viagem. O que ela fez? Aprendeu a fazer brownie e conseguiu todo o dinheiro da viagem fazendo brownie. Então, arregace as mangas e corra atrás. Deus também irá prover os recursos. E o último, conheça e busque informações em agências cristãs de voluntariado e missões. E só para terminar, eu botei 2 agências para quem... A Dunamis, que é a que faz para a África do Sul, porque o Henry tem um projeto lá. Ano que vem vai ter outra viagem para lá. E o lema dele da Dunamis Connections a capacitação dos indivíduos para alcançar o potencial deles por meio da conexão dos recursos. Ele acredita muito nisso, de que a gente pode conectar pessoas para que a gente possa capacitar pessoas para mudar a realidade delas e alcançar o potencial. E o próximo, não sei se vocês conhecem, porque eu não conhecia, embora eu nasci na Igreja Batista, é o Voluntários Sem Fronteiras, que é da Junta de Missões. O Voluntários Sem Fronteiras é um braço da Junta de Missões para quem quer fazer viagem missionária nas férias. Então, eu coloquei isso aqui que eles me mandaram no início do ano. São viagens missionárias que aconteceu em 2023 e que vão acontecer, né? E eles têm para vários lugares, Eles têm viagem até só para adolescentes e jovens. Eles têm viagens de oração. Eles têm viagens missionárias voltadas só para a área da saúde ou para a área de esporte. E é sempre para 15 a 30 dias. É o período mesmo das férias. Então, se você tem vontade de fazer isso, depois busque informações, pode me perguntar. Porque às vezes nós não temos um chamado missionário integral no momento, como o pastor Carlos, que está vivendo em Cariaçu. Mas a gente pode fazer missões, falar de Jesus no nosso bairro, na nossa escola, em Cariaçu, quando for viajar, na EBF. Mas às vezes a gente quer ter essa experiência de conhecer um lugar diferente, igual quando eu falei aqui, sobre tudo aquilo que Deus me mostrou ali, quanto que eu aprendi com aquele povo. Então, se você tem vontade, ore e coloque a Deus no seu coração. Existem muitos recursos. Você pode fazer também para vários lugares. Ano que vem pode ser outros. Mas lembre-se, Deus, mas Ariane, eu não posso, eu não consigo. Olha, coloque nas mãos de Deus, é o primeiro passo. E se for de Deus mesmo e você correr atrás, Deus vai prover os recursos. Tá bom? E para terminar, eu deixei uma frase. Eu acho que é a próxima. Que é a frase que o Henry falou lá, que eu até anotei, que eu fiquei muito impactada. Nunca pare de plantar sementes nas pessoas. O Henry está lá há 10 anos. E tem frutos do trabalho dele que ele está começando a ver só agora. E às vezes a gente quer desistir rápido demais. A gente fala de Jesus para o nosso amigo e a pessoa não aceita. E você para de orar e acha, não tem mais jeito. Cara, tem mais jeito, tem jeito. Nunca pare de plantar sementes nas pessoas.
porque na estação própria ela vai dar fruto. Então eu espero que vocês tenham aprendido aquilo que eu falei aqui, assim como me impactou. Desculpe a demora. E é isso. Obrigada. Amém. Gostaria de agradecer a presença de todos. Pelo menos eu fiquei bastante impactado com todo o testemunho que a Ariane trouxe, porque muitas das vezes, nós temos um local confortável para estarmos adorando a Deus, temos um local confortável para estar falando dele aí fora, no trabalho, na escola, e muitas das vezes nós nos envergonhamos ou nós seguramos, retemos a palavra de Deus. E eu creio que, pelo menos em mim, a partir de hoje, é um motivacional para cada vez estar falando mais, cada vez estar espalhando mais o Evangelho e permitir que o Espírito Santo, através de mim, e espero que da vida de vocês também, tenha mais liberdade para estar falando da palavra dele. E que possa ser um motivacional para que onde nós estivermos indo, a gente possa ser canal de bênção na vida das outras pessoas. Assim como a Ariane, o Harry disse, que nós nunca devemos deixar de plantar semente na vida das pessoas, porque amanhã a gente não pode ver o resultado, mas daqui a 5, 10, 15 anos a gente pode ver a pessoa no lugar onde nós gostaríamos de estar, que é servindo a Deus. E, gostaria de agradecer a presença de todos. No próximo mês temos mais, e se eu não me engano, é o encerramento da juventude no ano. E gostaria de ver o rostinho de vocês novamente aqui no próximo mês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.